eu me chamo Isadora Pimentel e para iniciarmos queríamos que a senhora começasse falando seus dados pessoais, nome completo, data, local de nascimento e que idade a senhora tem hoje. Meu nome completo é Maria Tereza Sans Surita Guimarães. Eu nasci em São Manuel, no estado de São Paulo. Eu tenho 62 anos. E que mais? Data e local de nascimento. Eu nasci dia 14 de agosto de 56, em São Manuel, na cidade de São Paulo. Quer dizer, em São Manuel, no estado de São Paulo. Qual é a sua formação acadêmica? Atualmente a senhora exerce que tipo de função e quais outras já exerceu anteriormente? Então, eu comecei a fazer a faculdade de turismo, que eu tinha uma expectativa de vida completamente fora da política. Então, eu morava em São Paulo, comecei a fazer, na época, faculdade de turismo, porque estava explodindo essa coisa do turismo no Brasil. E depois eu me casei muito cedo, tive filho muito cedo, e acabou que o que eu pude trabalhar foi mais as oportunidades que apareceram e não o que eu gostaria de fazer. Então eu comecei a trabalhar com publicidade. Então eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, mudei para Brasília, de Brasília eu mudei para Boa Vista e aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, eu comecei a fazer política. Ela aconteceu na minha vida de uma forma, sem eu buscar, ela aconteceu de uma forma natural. Foi em função das oportunidades que apareceram. Mas desde que eu comecei a fazer política, que eu cheguei aqui em 87, eu fui deputada federal, depois eu fui prefeita, aí eu fui prefeita de novo, fui secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, trabalhei também junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhei de novo como prefeita, fui deputada federal de novo e fui prefeita mais uma vez. Então fui prefeita 5 vezes e a minha vida passou a ser uma questão política mesmo, passou a ser uma coisa natural e eu acho que eu me encontro nessa profissão. Eu gosto do que eu faço com prazer e aí eu me especializei nesse tipo de trabalho. Então eu fiz muitos cursos, eu procurei aprender a fazer política, a poder ficar atual nos momentos todos de transformação, porque tudo isso tem 30 anos. Foi uma construção de vida e de muita mudança, como nesse momento agora que está tendo uma outra mudança também. A senhora pode nos dizer como foi sua infância, sua vida familiar? A minha infância, ela não foi uma infância assim com muitas... como é que eu vou dizer? Eu perdi meu pai muito cedo e isso marcou muito a nossa família. E a minha mãe, ela teve 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos, e nós morávamos com meu avô e minha avó, que eram pais do meu pai, e quando meu pai faleceu, a minha mãe ficou morando junto com eles, porque a gente não tinha uma casa para mudar e tudo mais. E assim foi, até eu fazer 15 anos, e foi quando eu fui para São Paulo que eu comecei a estudar. Que eu tenho de lembranças da infância? Além da dor, que ainda existe muito forte, da perda do meu pai. Uma família unida, né, que eu posso dizer, entre irmãos, avós e pais, o que é um pouco complicado, né? Mas tive amor, tive atenção, tive oportunidade de estudo, mas não tive viagens, não tive festa de aniversário, minha vida não foi assim como as pessoas pensam que foi. Mas foi uma bela infância, não tenho nada a reclamar não. E como foi sua vida escolar? Como eram as escolas onde a senhora estudava? Eu sempre estudei em escola pública, né, na cidade de São Manuel. Eu comecei a fazer, isso aqui é interessante, que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com primeira infância. A minha primeira experiência foi no orfanato. Não que eu tenha ficado no orfanato, não é isso. Mas estavam se montando uma sala para a primeira infância, né, para a creche, para o pré-escolar,
dentro do orfanato. E aí precisava de tantos alunos, e minha mãe e meu pai me colocou para ser uma dessas alunas. Então isso me marcou muito, mesmo eu não compreendendo. Mas eu acho que a minha facilidade de fazer programas sociais, principalmente com criança, vem dessa época. Porque como criança eu vivi uma fase curiosa de crianças que não tinham nem pai nem mãe. Era com quem eu convivia, isso na minha primeira fase de vida. Depois eu fui para a escola municipal, onde eu fiz hoje, né, o ensino fundamental. Depois eu fiz o ensino secundário também, tudo em São Manuel e toda a escola pública. E depois eu fui para São Paulo, quando eu comecei a fazer faculdade. Aí vieram vários cursos que você vai fazendo ao longo da vida, mas aí já adulto, de acordo com aquilo que vai aparecendo, como eu te falei. A política, realmente veio naturalmente para mim. Como foi sua introdução na vida política? Enfrentou dificuldades ou preconceito por ser mulher? Então, minha introdução na vida política, ela foi através, quando eu vim para Roraima em 87, eu era casada com o senador Romero Jucá, e ele veio como governador. E quando eu cheguei aqui, eu quis trabalhar nessa questão de ajudar o que faz, como que eu poderia ajudar, já que eu deixei de trabalhar em Brasília com a publicidade que eu trabalhava lá. E aí, então, eu não ocupei nenhum cargo, mas eu comecei a ajudá-lo nessa questão, na época, dos problemas sociais da cidade, que era muito pequeno. E foi um trabalho muito bem aceito pelas pessoas. Eu trabalhei muito com a questão da deficiência, que naquela época tinha muitas pessoas portadoras de deficiência aqui que não eram assistidas. E também com a questão do garimpo aqui, que tinha muito aquele problema também do mercúrio na água. Então, foi um trabalho onde a primeira escola para deficientes auditivos fui eu que fundei aqui, porque eram juntas as escolas, tanto da criança auditiva como da criança com outros tipos de problema. E a criança auditiva, normalmente ela repete o que ela vê, porque ela não ouve. Então essa separação foi uma coisa importante também, me lembro que isso marcou muito. E daí, como o Romero acho que gostou muito do meu trabalho, ele falou, olha, você é um bom nome para sair como candidata. Só que eu não tinha essa intenção mesmo, eu tive muita dificuldade de falar em público. Hoje não, hoje é tranquilo, mas o início foi bem difícil. E aí eu saí candidata a deputada federal e fui a mais votada. Eu tive 22% dos votos válidos. Foi uma eleição, para mim, difícil, porque realmente eu não tinha me envolvido em política. Embora, uma coisa interessante, meu pai era vereador na cidade que eu nasci. Só que como quando ele morreu eu era muito nova, eu não tenho muita lembrança, mas ele era político, então de repente também vem um pouco disso no sangue. E aí eu comecei. E política é quando você gosta, quando você entende o caminho da política para melhorar a vida das pessoas, a causa de uma cidade, ela é muito gostosa de se fazer, né? Porque você tem um caminho muito bom através da política para fazer as coisas crescerem. E eu sempre vi dessa forma. E sempre fui avançando. E aí começou a minha carreira, eu comecei a ocupar os espaços, aprendi muito na Câmara Federal, aprendi a conviver com as diferenças, né? Que nem tudo aquilo que você quer acontece. Existem partidos diferentes, existem opiniões diferentes. Então, para mim foi um período muito importante eu ser deputada antes de ser prefeita. E aí, acabou que minha vida ficou voltada nisso até hoje. E agora, mais 2 anos, eu termino o 5º mandato. A senhora poderia nos contar como foi sua trajetória política em Roraima até chegar no cargo de prefeita? Então, eu trabalhei, meu primeiro cargo de prefeita foi em 93, que eu assumi o primeiro mandato. Eu trabalhei desde que eu cheguei aqui em 87, nessa questão social. Depois eu fui deputada federal, aí fui deputada federal até a eleição para a prefeitura. E aí foram 2 anos. Aí eu vim disputar a eleição e ganhei a eleição. E aí eu comecei o meu primeiro mandato, começou desse jeito. Assim, no seu cargo de prefeita, a senhora poderia dizer, né, quais as dificuldades a senhora enfrentou depois de ter assumido o cargo e como a senhora lidou com essas dificuldades? Como mulher?
como mulher prefeito? no cargo de prefeita. Bom, como mulher, eu sinto dificuldade, sim, com relação à política. A política é muito machista e ela não tem jeito. O Congresso Nacional, então, é uma coisa que marca muito a gente, porque você ser mulher, você ser machista e você ser do norte é uma coisa que faz a diferença lá no Congresso. Como prefeita, eu conheci Boa Vista quando era muito pequena. Boa Vista era uma cidade que chegava ali até o Asa Branca, Tancredo Neves, Caimbé, né? E para cá vinha até Caranã. Era muito pequenininha a cidade, então não se compara com Boa Vista de hoje. E aí é o que eu falei, eu procurei me especializar e aprender sobre orçamento, sobre a questão dos recursos, como é que funciona. E para mim foi sempre, até hoje eu aprendo, todo dia eu aprendo alguma coisa. E eu sinto dificuldade, como é que eu vou lhe dizer? É como se, por ser mulher, você tivesse que provar sempre 2 vezes a mesma coisa. Você tem que provar e aí você tem que provar de novo. Porque existe uma certa dificuldade em você falar no mesmo tom, a voz da mulher já é mais fraca, a força da mulher é menor. Então, você tem que se manter de uma forma firme e, ao mesmo tempo, com a convicção daquilo que você está pedindo, para você ser respeitada, para você ser aceita e para as pessoas compreenderem e confiarem em você, porque política nada mais é do que confiança, né? Então, foram muitos os desafios, muita coisa mesmo, assim, para chegar até aqui, para ter uma mudança de trabalho do jeito que a gente teve e para ter esse resultado hoje que a gente apresenta em Boa Vista. E para a senhora, né, que disse que foi mãe muito cedo, a gente sabe que a senhora tem marido e uma casa para cuidar. Como é conciliar a sua vida como prefeita? Então, eu passei alguns anos sem mandato, isso também foi importante, como mulher, inclusive, porque a política, ela toma todo o tempo da gente. Você não tem hora, você sai, esse meu trabalho, e você não tem hora para voltar. Você vai voltar a hora que acabar e mesmo assim você nunca termina, porque sempre tem alguma coisa para fazer no dia seguinte, é uma continuação do que você interrompeu. Eu me separei do senador Romero Jucá, casei de novo, né? E separação para uma mulher também é difícil, porque por mais que exista hoje o conceito da separação, a separação ainda não é vista como algo tranquilo de você enfrentar. Então, na minha família, por exemplo, só eu me separei, entre meus irmãos, meus tios, meus primos. Então, eu me separei, casei de novo e eu me divido, eu procuro me dividir entre casa, entre filho e entre todos os afazeres que eu tenho que fazer. O que eu acho que eu tive sorte? Eu fui mãe muito cedo. Então, na época que eu fui mãe, eu não fazia política, eu estava estudando ainda. Então, eu tive a oportunidade de curtir a infância das minhas filhas até os seus 4 anos, sem essa correria toda que eu vivo hoje. A minha vida em relação à política, quando começou, minhas filhas já tinham 4 e 6 anos. Então, é claro que elas sofreram com isso. Eu tive que me afastar mais. Elas até hoje falam disso não é culpando ninguém, porque existe uma compreensão que eu acho que sempre consegui estar presente na vida delas, mas elas sentiram falta. Elas falam e sentiram sim, porque de repente a mãe sai de casa, a mãe começa a trabalhar desde cedo até de noite, não tem mais feriado, não tem final de semana, porque você cuidar de uma cidade é isso, você não pode se dar o direito de falar, olha, amanhã eu não vou fazer nada. É de acordo com os problemas que vêm. Nós enfrentamos chuvas complicadas aqui, enchentes, nós enfrentamos uma série de problemas que não avisa o dia que vai acontecer. Então, tudo isso, as meninas, né, participaram comigo e sofreram e sentiram falta. Mas, assim, eu acho que todas superaram essa ausência. Talvez eu que tenha superado menos. Talvez eu que me cobre mais pela ausência que eu acho que eu causei, né?
Mas eu consigo me dividir hoje. Hoje virou uma coisa normal, entendeu? Hoje, assim, com elas grandes, virou uma coisa normal. Eu cuido da casa, eu cuido da cidade, eu cuido da minha equipe. Eu consigo me planejar bem para poder fazer o que tem que fazer. E como a senhora vê a inserção da mulher hoje na vida política, tendo em vista que a política é um mundo muito masculino? É difícil fazer política como mulher. A política, ela exige que a mulher fique mais masculina, isso é interessante também. Você pode reparar, as mulheres que fazem política, elas começam a falar mais alto, mais duro, mais... Porque a política exige isso. Muitas vezes numa discussão, numa mesa, se você não se impõe, você não consegue falar. Então não é fácil não você fazer política sendo mulher. E existem diferentes aspectos, né? Por exemplo, existem as mulheres que ocupam partidos diferentes e com isso elas têm as características dos partidos. O que eu procuro fazer? Eu procuro equilibrar isso e não perder a noção de quem eu sou, né? Então eu gosto de me mostrar mulher o tempo todo, eu gosto de me vestir como mulher, eu não vou me impor com uma voz mais alta, mas não é fácil não. Você sempre está provando, você sempre é tida como alguém que não tem a mesma capacidade do homem. Eu acho que é muito em função do que você falou naquela hora. O mundo, ele é construído e ele é educado com valores masculinos e femininos, sendo que para o homem existem determinadas profissões que nem tanto existem para as mulheres, como, por exemplo, você ser diretora de uma empresa forte no país, ou mesmo no mundo, ou você ser piloto de avião, né? Você entra num avião, uma mulher está dirigindo, até as mulheres têm medo. Por quê? Porque é uma mulher. Então, por aí você vê como ainda tem essa coisa da dificuldade de se colocar. E a senhora enfrentou algum tipo de discriminação ou preconceito por ter se inserido nesse meio político? Eu nunca senti essa discriminação até aquele episódio que eu vivi na rádio com o deputado Jalce. Porque sempre eu sentia, mas sempre existiu um certo respeito. Vamos dizer assim, você é mulher, eu te respeito, eu te ouço, mas não é bem assim, é mais do jeito que eu penso. Mas naquele episódio eu vivi uma situação que me chamou muito a atenção. Porque todo mundo, depois que eu conversei, depois do que aconteceu, se referia a mim assim: poxa, você é mulher. Nossa, você é mulher e aconteceu isso. O fato de você ser mulher, você não poderia ter passado por isso. Então, esse preconceito de que realmente, né, você colocando em prática a tua força, a força do homem, a nossa é infinitamente menor. Então, naquele dia eu senti muito forte essa questão da diferença em força, em colocação, em presença física. Para mim foi um marco muito, muito forte, como me sentindo mulher. E estando hoje, né, no cargo de prefeita, a senhora teria, ou teve, ou tem, alguma mulher que a senhora se inspirou, que a senhora via como uma visão de uma mulher? Teve muitas mulheres que eu me inspirei. Por exemplo, eu gosto muito de histórias verdadeiras, né? Então eu me inspirei muito nas histórias das grandes rainhas da Inglaterra. Eu acho que elas passam uma história de vida, de muita dedicação, num regime que é absolutamente imposto. Tem a história das sufragistas, vocês conhecem? Eu acho aquela história assim incrível, porque você lutar naquela época o direito a voto, imagina o que não foi isso, né? E aí isso partiu de mulheres comuns, quer dizer, se você parar para pensar, os nossos direitos a gente foi adquirindo há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo que a gente tem os direitos mais ou menos semelhantes. E assim mesmo, a gente ainda não tem o mesmo direito em questão de salário e uma série de coisas. Agora, também eu acho que isso não pode fazer a gente parar ou ficar se lamentando em cima disso, entendeu? Tem que continuar evoluindo, tem que continuar mostrando a nossa capacidade, estudando, como vocês falaram,
Todos os cursos que eu fiz me ajudaram muito. Eu aprendi muito agora, gente. Eu aprendi a falar inglês tem o quê? 2 anos. Então, aprendi a falar inglês porque fui ter que dar uma palestra nos Estados Unidos. Então, você vê, eu aprendo aquilo que eu te falei. A gente aprende todo dia. Todo dia eu aprendo alguma coisa no meu mandato, ou no meu cargo, ou na cidade, ou com as pessoas. Então, é uma coisa que os homens, eu não sei se têm essa disposição como tem as mulheres. Eu acho que os homens são mais fechados, naturalmente, né? E mais seguros do seu espaço. A gente precisa lutar um pouquinho mais para conseguir. Então eu tive várias pessoas que eu me projetei, sim. Mas fala sobre o pessoal dela como mulher, se espelhou em quem? E na sua vida pessoal, né, a senhora teria algum espelho? Eu acho que a pessoa que eu mais me inspirei foi minha mãe mesmo, porque a minha mãe, ela foi uma mulher que ficou viúva com 33 anos, com 4 filhos, professora primária, morando na casa do sogro e da sogra. E a minha mãe foi uma heroína na minha avaliação, porque ela tem 4 filhos bem-sucedidos, né, que conseguiram seguir suas carreiras, conseguiram seus diplomas, conseguiram ocupar os seus espaços. E ela nunca mais se casou. E eu acho que ela teve uma força que a gente talvez seja invisível, como a gente falou aqui, mas de segurar toda a barra de uma família sem pai, uma família pequena, porque meu pai realmente fez muita falta. E ela também foi uma pessoa que estudou muito, porque ela de professora primária, ela também passou a fazer faculdade para poder dar aula em níveis mais superiores, para poder ganhar mais e bancar a gente, né? Então, eu acho que a minha mãe, ela sempre fala para mim que eu não tenho por ela a admiração que ela pensa que eu tenho, mas eu tenho sim, eu acho que ela foi uma grande mulher. Há algum tempo a senhora foi considerada uma das melhores prefeitas do Brasil, né? Uhum. Eu gostaria de saber como é que a senhora se sente com essa conquista e a senhora acredita nesse mérito aqui. Eu me sinto muito feliz, né? Mega feliz, por exemplo, com relação a ser a melhor prefeita do Brasil e também com relação de ser a pessoa mais bem votada do Brasil. São 2 momentos que me marcaram muito. E eu sinto que é assim, nesse momento não existe a mulher, nesse momento existe a confiança. Então eu acho que eu consegui transmitir, consegui provar equilíbrio, consegui passar confiança, seriedade, as pessoas tendo realmente aquela coisa de confiar no que você fala, porque política é muito complicado e as discussões estão cada vez mais rasas, né? A gente discute naqueles caracteres do Twitter coisas extremamente profundas e muitas vezes as pessoas não chegam ao ponto que tem que chegar. Então, eu acho que quando a gente passa tanta confiança em 80% da população que vota em você, tanto que isso foi uma das coisas mais fortes para eu ficar os 4 anos na prefeitura, e também quando você é escolhida como a prefeita a melhor do país, poxa, você só quer, assim, é meio assim, eu consegui e eu quero continuar conseguindo, entendeu? Eu quero manter isso, eu quero fazer mais, eu quero conquistar mesmo, eu quero que as pessoas acreditem no que eu falo, porque também nós estamos passando um momento onde a política está muito mal vista, os políticos, e isso também é complicado, né? E você ser mulher nessa condição também é complicado, até porque nós tivemos uma presidente que não foi bem, e então quando você chega e tem esse reconhecimento, nossa, eu me sinto. E durante toda a sua vida, né, qual foram, poderia citar, alguns dos seus momentos mais marcantes, né? Bom, o momento mais marcante da minha vida foi quando eu vi meu neto nascer. Porque minha filha teve um parto natural e eu estava presente. E assim, foi uma coisa incrível. Não teve um momento na minha vida onde foi mais forte do que esse. Então, eu acho que foi onde mais
eu senti emoção, eu senti, porque eu vi meu neto nascendo, né? Então foi muito forte. E tive outros momentos marcantes. O nascimento das minhas filhas foi muito marcante. Essa eleição de 80% dos votos é outro tipo de sentimento, mas foi muito marcante. Eu nunca pensei em bater um resultado desse. Então para mim foi uma coisa muito forte isso, mesmo. Tive outros momentos marcantes, por exemplo, durante a minha trajetória política, quando você começa a conhecer como as coisas funcionam e entrar em determinados locais, em conversar com determinadas pessoas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Bill Clinton em São Paulo, na Fundação do Fernando Henrique Cardoso. Nossa, foi um negócio muito marcante para mim, porque é uma oportunidade rara de você viver. Quando eu fui convidada também para fazer um curso na Universidade de Harvard, nossa, eu entrei lá e falei, gente, eu estou em Harvard, eu não acreditava, né? Porque é outro momento marcante. Então, são muitos. Agora sim, são diferentes os sentimentos. Uma coisa é a conquista da profissão e a outra coisa é a emoção do momento, como, por exemplo, o nascimento do meu neto, né? Que foi incrível. Eu agradeço. Já? Já. Pode agradecer. Não, mas se você quiser mais, a gente segura aí. Não tem problema. Não, essas perguntas estão de acordo com o roteiro que a gente está. Só para a senhora deixar, né, uma mensagem para as outras mulheres de Roraima que ele vem como um exemplo de mulher, né? Eu quero deixar uma mensagem para as mulheres e para os homens. É válido. É válido, É né? válido. Eu tenho um marido que ele é super parceiro, sabe? É uma pessoa que torce para o meu crescimento. E isso é muito legal de você ter numa relação. Então, são pessoas que ajudam, são pessoas que também dedicam o seu tempo para o seu crescimento. Então, isso para uma mulher é muito importante. E para as mulheres, eu acho que aquele velho clichê, né? Não desista daquilo que você sonha. Você pode realizar. É mais difícil para a mulher, sem dúvida, sem se fazer de vítima, porque não tem vítima nessa história, é a cultura, é a história, mas a gente pode conquistar o que a gente quer. O que precisa realmente é a gente ter a determinação, a convicção, os valores, que são muito importantes para você não se perder, e ir atrás do seu sonho. Eu, por exemplo, eu comecei a minha carreira política sem ter me programado para ser política, mas hoje tudo que eu quero é continuar fazendo o que eu faço. Então eu consegui conquistar e ocupar esse espaço, me apoderar dele. Então eu acho que as mulheres têm que fazer isso, é se apoderarem do que elas querem e vocês ajudarem. Agradece. Obrigado. Se vocês quiserem mais alguma coisa, estou à disposição. Minha agenda é meio corrida, mas as meninas seguram, não tem problema não.